encerrar, tá? Então, tá bom. Bem, boa noite a todos os advogados e as advogadas do Estado do Rio de Janeiro que acompanham aqui esse webinar da Ordem dos Advogados, e é um tema muito interessante, algo que eu considero muito bacana para todo mundo que tem um escritório de advocacia, desde o pequeno escritório ao grande escritório, o médio, mas principalmente para aqueles que estão começando na carreira, que têm um escritório em desenvolvimento. É muito importante, que é uma ideia de como você vai incrementar as receitas de um escritório de advocacia. Uma visão muito avançada e muito técnica de como você faz isso com um método muito claro. E eu convidei aqui, fiquei muito feliz com a aceitação do convite de um cracaço, uma pessoa que é um fera, que entende muito isso, professor da Fundação Getúlio Vargas, do IBMEC, da PUC. Ele foi auditor fiscal e depois disso ele foi o auditor-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É uma pessoa, é um fera, é uma pessoa muito capacitada, e eu dou boas-vindas aqui, boa noite, já agradecendo ao Zé Carlos Carvalho pela disponibilidade do seu tempo de dividir o seu conhecimento aqui com os advogados e advogadas do Estado do Rio de Janeiro. E Zé, já começo falando aqui para você. Nesse momento aqui, a gente atravessa um momento difícil da pandemia, todo mundo teve decréscimo de renda, né, no país todo, em todas as áreas, né? E como é que a gente começa enfrentando isso, Zé? Queria muito te ouvir, eu tenho certeza que toda a advocacia quer te ouvir. Boa noite, Luciano. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a você, advogado ou advogada. As dificuldades, Luciano, servem para tornar a gente mais forte, né? Sabe aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio? Acho que a nossa responsabilidade, qualquer que seja o desafio, é a gente desenvolver a fé, a esperança e acreditar e, sobretudo, trabalhar, né, para fazer as coisas melhorarem, né? E assim, tem uma frase que eu repito toda vez que a gente atravessa um desafio, que é assim: vai passar, né? Vai passar. Tudo, para sorrir ou para chorar, tudo vai passar, né? Então, se a gente mantiver esse mantra na nossa cabeça, a gente encara o desafio de cabeça erguida, tende a funcionar melhor. Legal, Zé. E, por exemplo, para um advogado, para uma advogada, tem lá o seu escritório focado muito, advogado, ele fica muito focado no processo, né? No cuidar na parte técnica, mas uma gestão de um escritório, uma gestão profissional, uma gestão de carreira também um pouco, né? Ela não é só isso, não é só a plenitude técnica, né? Você precisa ter uma habilidade, uma visão para você poder desenvolver, para você poder ganhar clientes, para você poder otimizar a sua capacidade profissional, não é isso, Zé? Exatamente, muito bem colocado por você, Luciano. Você já apontou alguns aspectos que fazem toda a diferença em relação a uma carreira bem-sucedida, né? Que é a questão da organização, que é a questão do método, tem que ter processo. De maneira geral, eu convivo hoje com muitos advogados, são pessoas assim competentíssimas, extremamente responsáveis, mas que talvez por uma questão de formação e até a vedação do Estatuto da OAB, né, Luciano? Eu não sou advogado, mas eu li uma vez que o advogado não pode fazer propaganda. Então, isso significa que o advogado tem que ir ali pisando em ovos, né? Quer dizer, claro, ele sobrevive a partir da receita do escritório dele, mas a ação não pode ser uma ação ostensiva e nem mesmo disfarçada. Então, a gente fica ali, caramba, como é que eu faço para atrair o cliente para o meu escritório sem fazer propaganda? A resposta para isso é relacionamento. Relacionamento é um mantra que a gente pratica aqui na nossa empresa. O relacionamento tem que estar sempre aquecido, né? Não basta você lembrar do teu cliente no momento em que você precisa dele, né? Você tem que manter o relacionamento aquecido de forma estruturada. O que eu vejo, né? E vamos lá. Você sabe que o nosso sucesso, ele advém do nosso fracasso, né? E eu acho que falar de fracasso não é sinal de fraqueza, né? É sinal de fortaleza. Quando a gente olha para trás, identifica o que não funcionou, faz uma análise crítica e, cara, eu aprendi essa lição com esse processo, não vou errar mais. Isso é tudo que a gente tem que fazer para qualquer área da nossa vida. Uma vez conversando com um concorrente,
primeiro com um cliente falou assim para mim, eu tenho interesse em desenvolver um projeto aqui. Eu lembro que fiz uma apresentação maravilhosa para ele. Ele falou assim, cara, legal, deixa eu ir para casa, dormir, acordar e ver se a gente vai te contratar. E aí, passado um mês, eu bati na porta do cliente e falei assim, e aí, vamos fechar o contrato? E ele falou assim, cara, já fechei com o teu concorrente ontem. Falei, putz, legal. Qual foi o erro que eu cometi? Ele falou assim, a tua apresentação foi boa, você mostrou que tem conhecimento, você usou os gatilhos mentais, a gente vai falar disso daqui a pouco de forma apropriada, só que você ficou um mês sem falar comigo. E aí eu falei assim, cara, interessante, né? Quer dizer, você não pode nem ser tão presente no teu cliente a ponto de encher o saco e de você, né, incomodar, e nem tão ausente a ponto de permitir que um entrante tome o seu espaço. E como calibrar, então, essa distância apropriada em relação ao teu cliente? Acho que, sobretudo, tem que ser assim, você precisa desenvolver o relacionamento e conhecer e respeitar quem é seu cliente. Então, esse cara, ele é um cara mais prolixo, ele é um cara mais conciso, ele gosta de futebol, ele gosta de boas práticas de gestão, ele gosta de tomar uma cerveja. O que esse cara curte? E aí, a partir daí, a gente desenvolvendo o marketing de relacionamento, né? Então, sendo bem prático aqui, tem cliente que aqui na empresa, eu atendo hoje a 2.000 clientes, né? Tem empresas, Luciano, que a gente manda uma mensagem lá para o responsável uma vez por semana. Mas não é uma mensagem assim de qualquer jeito, né? É assim, o que esse cara gosta? Ele gosta de gestão. Então a gente elege as melhores práticas de gestão e compartilha com ele uma vez por semana. Manda um WhatsApp semanal lá para o artista, né? E ele recebe lá melhores práticas de gestão. Geralmente é um texto bem objetivo, né? Porque a gente não tem tempo para gastar 50 horas para falar alguma coisa, ou é um vídeo de 5 a 10 minutos. Quer dizer, é o camarada, alguma coisa que ele vai ver no intervalo, e isso serve para fortalecer o relacionamento. Porque cada vez que você manda um material para ele que faz bem ao coração dele, isso vai criando, vai construindo uma imagem, vai deixando psicologicamente mais próximo, mais afeto a ti. A gente tem outros protagonistas com quem a gente se relaciona, que o camarada lá ele gosta de futebol, e aí, puxa, uma vez por semana ele recebe um WhatsApp nosso falando de futebol. Tem outro lá que fala assim, olha, eu prefiro comunicação por e-mail. Então, assim, você não tem o direito de ser invasivo. Então, esse cara vai ser cadastrado para, ao invés de receber um WhatsApp, ele receber um e-mail nosso por semana. E assim funciona. Tem outro que fala assim, olha, não dá para receber informação toda semana. Eu vivo numa era de sobrecarga de informações. Eu pratico informação seletiva. Eu escolho aquilo que eu vou ouvir. Pô, que legal. Então a gente manda para ele uma vez por mês. O que não pode é abrir um espaço no relacionamento, porque quem não é vivo, quem não é visto, não é lembrado. E se você não mantiver esse relacionamento dessa forma, às vezes ele vai ter um problema e ele vai lembrar de quem está mais próximo a ele. Então, assim, do ponto de vista prático, o que tem que acontecer? O gestor do escritório de advocacia tem que facilitar a vida da turma do comercial. Então, assim, selecione você um conjunto de matérias, crie um grupo no WhatsApp ou crie um grupo no Telegram, qualquer outra plataforma que melhor lhe aprover, separado por temas, e disponibilize isso para a sua força de venda. E fala assim, querido, a sua responsabilidade para manter o relacionamento aquecido é uma vez por semana mandar esse material para o protagonista, né? Isso é um canal. A gente hoje, Luciano, vive marketing de relacionamento, né? Então, o que é isso? Antigamente, eu tenho algumas experiências, várias, mal sucedidas aqui na empresa, né? Eu lembro de, no passado, eu contratar uma secretária para ligar para as pessoas, para dizer, olá, eu existo. E eu entrego esse tipo de produto e serviço aqui. E depois de treiná-la, eu lembro que ela ligou para 600 pessoas e o resultado não foi pífio, foi nulo, porque a gente não conseguiu sequer um agendamento, né? Por quê? Porque o tipo de consultoria que eu faço como consultor tributário, ou que o advogado faz, ou que o contador faz, isso pressupõe uma questão de um relacionamento, uma questão de confiança. Quer dizer, o camarada não vai contratar você porque ele viu um anúncio no jornal. Não funciona dessa forma. Então, o que funciona é a gente ter uma estrutura de abertura de portas, né? E isso tem que ser feito com método, tem que ser feito com processo, né? Então, como é que funciona isso? A gente precisa sedimentar o conceito de autoridade. Como é que você sedimenta o conceito de autoridade? Que aí depois fica muito mais fácil para vender. Então, assim, funciona muito bem você publicar um artigo por semana
no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, para mostrar, para evidenciar o teu conhecimento técnico, né? Funciona muito legal, você desenvolver uma webinar, você realizar uma live, quer dizer, você está ali à frente, mostrando para as pessoas, entregando conhecimento de verdade, e aí a gente tem um paradigma para vencer, porque muita gente, sobretudo no início da carreira, fica receoso com entregar o conhecimento. Ai, meu Deus, se eu disser o que eu sei, a pessoa vai lá e vai fazer aquilo sozinho. Em que pese, chefe, a existência desse risco, cada vez mais as boas práticas e a evidenciação do conhecimento, a entrega completa na internet é mais comum. E arrisco dizer que só vai sobreviver, Luciano, quem de fato entregar tudo. E isso é um paradigma que a gente precisa vencer, né? Por quê? Porque se você é bom, se você é competente, se você confia na sua entrega, se você tem uma história para contar, entrega. As pessoas precisam olhar para você e perceber que você efetivamente sabe o que você está fazendo, o que você está entregando, e isso vai construindo um relacionamento, vai construindo a tua imagem. Aí depois que você está que as pessoas enxergam que você tem autoridade no que você está falando, aí a venda se torna uma coisa mais fácil, né? Mas tem que aparecer, tem que mostrar, tem que evidenciar, e não é uma vez na vida, outra na morte, né? Isso tem que ser numa periodicidade recorrente, qualquer que seja ela, uma vez por semana, uma vez por mês, né? Mas você tem que aparecer. Falando ainda de relacionamento, Luciano, hoje a gente... Deixa eu compartilhar, me permite compartilhar a tela com você? Lógico. Eu fiquei pensando, Zé, enquanto você bota compartilhar ali, num advogado, um escritório de advocacia, seria muito, e aí não violaria o código de ética, né? O advogado ele compartilhar artigos da área de interesse, na área que ele atua, na área que ele tem expertise, um mestrado, um doutorado, uma tese nova, e ele compartilhar para mostrar para aquelas pessoas nessas redes sociais, no LinkedIn, principalmente, que ele tem a expertise nessa área. Então, aquela pessoa do relacionamento que tem um problema, ele vai procurar alguém que tem um grande conhecimento e ele vai ser esse advogado. Mas isso tem que ser uma constante. É nessa linha, não é, Zé, que você está falando? Você foi muito feliz, Luciano, porque eu vejo muito a tua responsabilidade, a tua preocupação para o advogado não cross the border, né? Não configurar uma questão de propaganda, porque não pode. Mas, assim, sem fazer a divulgação do escritório, divulgue o seu trabalho, né? Assim, escreva o artigo, eu fiz o mestrado, eu fiz o doutorado, as pessoas anseiam por boas entregas, né? Só que não basta você saber, as pessoas precisam identificar e perceber que você efetivamente sabe, né? Eu vou compartilhar com você aqui, Luciano, algumas experiências super legais. Bom, primeiro assim, o que a gente está pontuando aqui são coisas que a gente faz, né? Quer dizer, hoje eu trabalho para aproximadamente 2.000 clientes, né? Então, só para entender, o que eu vou mostrar aqui é o que de fato funciona. Então, está aqui na tela alguma galera para quem a gente trabalha. Então, o que a gente vai colocar aqui não é teoria, né? O que a gente vai colocar aqui é o que de fato funciona. Então, quais são os paradigmas que eu vejo hoje e que podem fazer toda a diferença para um escritório de advocacia, Luciano? Primeiro, o comercial do escritório de advocacia ele é geralmente feito pelos sócios. Puxa vida, quanta oportunidade se perde, né? Porque todo integrante de um escritório de advocacia tem relacionamento. Então, assim, o estagiário tem relacionamento, o advogado que está há mais tempo tem relacionamento, que está há menos tempo também. As pessoas fizeram faculdade, sabe? Fazem curso de inglês, né? Frequentam um clube no fim de semana. Então, assim, você tem que capacitar a tua equipe para que cada integrante da sua equipe, ele seja um comercial e possa trazer negócios para a tua empresa, né? Agora, isso não funciona no automático, né? Você tem que compartilhar a tua missão com o teu advogado, você tem que compartilhar com ele o propósito, o que você melhor faz, né? Porque ninguém é bom em tudo. Quando alguém fala assim, eu faço tudo, eu até arrepio, né? Porque só Deus sabe, né, Luciano? A gente que estudou pra caramba, né, o trabalho que dá para você ficar craque num determinado assunto. Então, eleja a área mais importante e foque nisso, né? E divulgue para a tua turma interna. Quer dizer, não precisa ser uma reunião
todos os dias, eu sou avesso à reunião, né? Mas também não precisa ser uma reunião por ano. Então, compartilha a apresentação do teu escritório, se certifique de que as pessoas no teu escritório sabem o que você entrega, porque em algum momento elas vão ter a oportunidade de dizer, olha, aqui eu sou sócio, eu faço parte de um escritório que tem isso aqui como core business. Então, precisamos superar esse paradigma. O comercial tem que ser feito por todas as pessoas, ou pelo menos a abertura de portas tem que ser feita por todas as pessoas da sua organização, tá? E aí, tem melhores práticas comerciais disponíveis aí na internet, quer dizer, um bate-papo. Eu não nasci para ser comercial. Pô, assim, de coração, quantas pessoas na infância falaram assim, quando eu crescer, eu vou desenvolver preponderantemente minha atividade comercial? Não existe isso, Luciano. Então, eu não gosto daquela síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, técnico, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Para com isso, cara. Qualquer habilidade, ela é passível de ser desenvolvida. É claro que nós temos traços, né, nós somos criaturas de Deus com coisas boas, com agruras, mas eu acredito que um mindset de aprendizagem seja muito legal. Eu acho que se a gente se predispuser, a gente aprende o que a gente quiser, né? Então, assim, gastando uns minutinhos ali todo dia, com recorrência, né, com disciplina, daqui a pouco eu vou 1% melhor cada dia, sabe? Longe de ser papo de autoajuda, você olha para a galera que é bem-sucedida, eles fizeram isso. Então, hoje eu vou entender um pouquinho, hoje eu vou entender o que é funil de vendas, hoje eu vou entender o que é taxa de conversão, hoje eu vou entender o que é CRM, 10 minutos por dia, daqui a pouco você está craque. E aí pega a tua galera e fala assim, olha, dever de casa de vocês, estudar funil de venda, amanhã a gente vai fazer uma reunião de 10 minutos para falar sobre funil de venda, tirar dúvida, beleza? Pronto, você começa a ambientar a tua organização na questão comercial, né? Então, assim, a gente precisa estar atento para não perder a oportunidade, né? Todas as pessoas da sua empresa podem ser comerciais, precisam entender para aproveitar a oportunidade. Lembrando, até porque, né, Luciano, os sócios principais do escritório, eles não estão todos os dias conversando com os clientes, né? Normalmente você tem alguém que faz a interface, né? Você tem um advogado que é o cara que vai pegar as informações, que vai trabalhar, vai elaborar a peça, você tem um cara que vai para a audiência. Quer dizer, esse cara, ele está antenado, ele sabe quais são os produtos do escritório para poder explorar todos os produtos do escritório. Me dá até arrepio, Luciano, quando eu vejo escritórios e eu pergunto assim para o gestor, querido, quantos produtos você entrega aí? E aí, aquele silêncio. Aí eu pergunto assim, mestre, qual é a tua taxa de penetração média no cliente? Quer dizer, quantos produtos em média você entrega em cada cliente? O cara não sabe. Ou seja, existem escritórios full advisor, quer dizer, que entregam mais de uma área do direito, que venderam um produto para o cliente. Conseguiram o mais difícil, que é vencer a barreira de entrada. Então, estão entregando lá uma ação civil. Mas tem uma equipe competente para caramba também no empresarial, tem uma equipe competente para caramba no penal. O teu cliente sabe que você entrega essas outras coisas. Porque, assim, num funil de venda, é muito mais difícil, Luciano, você converter um lead numa conta, ou seja, você pegar alguém que não é teu cliente e transformar esse cara em teu cliente, do que vender um novo produto para quem já é teu cliente. Então, assim, se você já está no cliente, você já venceu a barreira da confiança. Então, assim, tem que entender quais são as dores do teu cliente, né? Então, assim, até porque teu cliente tem dores que nem ele sabe que tem. Então, qual é o dever de casa? Estruturar, nem que seja uma única pessoa, para olhar para esse teu cliente e falar assim, cara, quais são as prováveis chances dele estar precisando de... E aí você, de forma estruturada, começar a elaborar, né? Faz uma matriz, né? Numa coluna você coloca todos os serviços que você entrega. É claro que alguns são mais enlatáveis, né? São mais encaixotados, outros são mais tailor-made. Mas sempre dá com organização para você listar o que você entrega, né? Ou que você entrega mais, né? Então, meus produtos principais são A, B, C, D, E, F, G. Maravilha. Na coluna da direita, você vai colocar quem são os teus clientes, né? Eu atendo o cliente 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Agora faz o match, né? Identifica dos teus produtos listados quais já estão no cliente 1, quais já estão no cliente 2, quais já estão no cliente 3. E aí você vai identificar quais são as áreas de oportunidade. E
eu tenho aqui 9 produtos que eu não ofereci ainda para o cliente 1. Aí você marca um café, faz uma reunião online e oferece os produtos que você tem dentro de casa para ele. É muito mais fácil, num funil de venda, você converter novos produtos em clientes atuais do que você vender qualquer produto para quem ainda não é cliente, né? Então, eu começaria uma ação comercial por aí, né? Então, assim, o que eu posso vender de outras coisas para os clientes atuais? Esse é um ponto. Outro problema que eu vejo, Luciano, é assim, energia é recurso limitado. Então, assim, não adianta querer abraçar um mundo, não funciona. No momento em que eu digo sim para alguma coisa, eu estou dizendo não para outra coisa. Então, veja, se eu tenho uma quantidade limitada de pessoas no meu escritório, ou uma quantidade limitada de horas ou de oportunidades, eu tenho que escolher aquilo que vai me trazer o melhor retorno. Mas vai ser óbvio, sim, mas se eu perguntar assim para um gestor, né, dos seus produtos, quais são os que têm a melhor margem de contribuição? A chance de ter um silêncio é gigante, né? Então, o que é margem de contribuição? É o lucro, né? É por quanto eu vendo, menos quanto me custa, né? Então, se eu entrego um produto A, que eu consigo cobrar 30 mil reais, ele me custa 10 mil, 30 menos 10, 20. Esse produto me custa 20 mil reais, né? E eu tenho um determinado esforço para gerar esse lucro, essa margem de contribuição de 20 mil reais. Mas eu tenho um outro produto que eu vendo por 50 e me custa 5. Então, a margem de contribuição do outro produto é 45. Jesus, se eu não tenho tempo para poder alcançar todos os clientes do mundo, a energia é um recurso limitado, eu preciso me concentrar naquilo que traz a maior margem de contribuição. Aí vem a perguntinha para o gestor, né? Quantos gestores sabem qual é a margem de contribuição dos seus produtos? E ranqueiam isso, né? Do produto que tem a maior margem de contribuição para a menor margem de contribuição. E focam no produto que tem a maior margem de contribuição. Quer dizer, se você organizar a tua energia com o mesmo esforço, você consegue um resultado melhor, né? Essa é uma outra observação importante. Outros problemas que eu encontro, Luciano, é assim, cobrança de honorário fixo. Assim, cara, todos nós temos inseguranças, né? E eu não estou aqui tacando pedra, porque a gente, para poder criticar alguém, tem que calçar o sapato da pessoa, senão fica muito fácil. Mas assim, ó, se por um lado eu tenho que estar preocupado em cobrir as despesas fixas do escritório, por outro lado, eu preciso entender que um honorário variável, ele normalmente ele traz um resultado muito mais expressivo do que o honorário fixo. Então, assim, vamos estar atentos para a possibilidade, né, de eu remodelar a forma de eu cobrar o meu serviço, porque o que eu vejo de excepcionais advogados, tecnicamente falando, perdendo a oportunidade, porque ficam naquele afã, naquele desespero de garantir um honorário fixo, quando poderiam alavancar e receber muito mais, um honorário muito maior se cobrasse um honorário variável, é assustador. Então, assim, prefira honorários variáveis a honorários fixos, né? Então, quando é que você vai... Ah, mas quando é que eu vou cobrar desse cliente? Assim, a minha experiência aqui, né, com quase 2.000 clientes, é assim, eu não posso detalhar aqui percentuais de clientes grandes por conta da LGPD, mas vai. Meus clientes que são multinacionais, Luciano, o honorário que eu pratico aqui, empresa com faturamento na faixa de bilhão ano, de 5% a 10% é um honorário razoável, sabe? O default, ou a moda, estatisticamente falando, que a gente mais pratica aqui, a minha média é 23%, né? Então, assim, em clientes pequenos, 30% é um número legal para você cobrar. Em clientes médios, 20%. E grandes clientes, de 5% a 10%. Se você fizer isso, colocar o teu honorário baseado em success fee, em honorário variável, você vai fazer com que a tua receita seja exponencial. Então, assim, trabalho com honorário variável é um paradigma, né? Às vezes é hábito. E, puxa vida, nós somos feitos de hábito, né? A gente está tão acostumado a fazer daquela forma que pensar diferente dá trabalho, mas vale muito a pena. Se você começar a praticar honorário variável, você vai perceber que você vai botar para quebrar. Sabe por quê, Luciano? Uma coisa que me assusta é o seguinte, muitos escritórios de advocacia... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Maravilha. Eu vejo muitos escritórios de advocacia, Luciano, que falam assim, não, mas esse honorário ele é muito alto, né?
vamos lá, eu acho que caro e barato são coisas relativas. O que você entrega? A nossa responsabilidade é entregar um trabalho técnico excepcional. Se você não tem um trabalho técnico excepcional, você não vai sobreviver, cara. Sabe porque as pessoas conversam, a internet está aí, o Reclame Aqui está aí. Então, assim, ou você se preocupa em ser tremendo, em ser campeão, em ser perfeito, ou você está fora, você não vai sobreviver. Então, dado que você entrega um trabalho excepcional, como é que eu consigo agregar mais valor à minha entrega? Então, vou te falar da minha realidade aqui. Eu entrego recuperação de impostos aqui na minha empresa, né? Administrativa, porque não sou advogado, não posso fazer. Então, assim, eu pego a documentação do cliente, eu tenho um investimento muito pesado aqui em tecnologia da informação, em TI, em plataforma, para fazer o trabalho do burro de carga, sabe? Que é trabalho bem operacional, bem hands-on, bem mão na massa, né? E aí eu bato na porta do cliente, Luciano, e falo assim, você quer recuperar esse imposto aqui? Cara, olha só, eu vou fazer o levantamento aqui e vamos em frente. Luciano, esse é um trabalho que o advogado pode fazer. Por que o advogado ele cobra tão somente da parte jurídica se ele pode fazer o trabalho inteiro? Ele deixa muito dinheiro na mesa, e eu falo isso aqui com o coração limpo, ele deixa muito dinheiro na mesa porque ele não faz um trabalho completo. Então, assim, o advogado pode fazer a parte prática. Ele pode, quando a ação transita em julgado, fazer a habilitação para o cliente. Então, assim, cliente, me manda aqui, por gentileza, aqui, ó, as notas fiscais, me manda aqui, por favor, as obrigações acessórias, porque eu vou montar a teu pedido de habilitação, vou dar entrada na fazenda, e daqui a 30 dias, pelo processo administrativo tributário, eu não sou mais auditor fiscal, mas a regra ainda é essa. O prazo é de 30 dias. Então, eu vou montar o teu processo e, cara, vou voltar para você dizendo assim, cara, você pode colocar na tua conta agora, porque já está aprovado pela Receita Federal, sem dinheiros. E aí ele vai lá no RH da empresa e orienta lá, ó, isso aqui tem que fazer retificação da GFIP, isso aqui não, isso aqui tem que ajustar uma obrigação acessória. O que eu quero dizer? Esses trabalhos que eu estou colocando aqui, eles não são prerrogativa de contador. Assim como a recuperação administrativa de impostos não é prerrogativa de... Então, assim, Luciano, o advogado ele tem um leque muito abrangente de coisas outras que ele pode fazer para justificar a cobrança de um honorário adicional, né? Esse é o ponto aqui. Ah, mas como é que eu faço isso? Procura um curso na internet, né, para você aprender a parte prática, a parte administrativa, porque, creia, tem muita gente boa que não é advogado, que não tem o rigor, o conhecimento técnico de um ótimo advogado, que está fazendo um sucesso danado na internet, né? Então, assim, você que é advogado, que estudou pra caramba, faz jus ao esforço que você fez, né? Outro ponto, Luciano, eu liguei a metralhadora e estou falando pra caramba. Se você quiser me interromper. Vamos lá, não, mas eu estou aqui escutando, é interessantíssimo, muito bacana. Então vamos que vamos, né? Bom, vamos lá, chefe. Comunicação responsiva, né? Então, assim, é importante que eu me antecipe às dores do cliente, né? O que eu vejo é muita reclamação de cliente que manda uma mensagem para o consultor, para o advogado, contador, e o artista tem 3 dias para responder. Olha só, Luciano, não tem mais espaço para isso, cara. A gente vive uma era hoje em que a gente está muito Tem que ser na hora a resposta, né? Com certeza, comandante, tem que ser na hora, sabe? As pessoas ainda toleram um delay de 24 horas, mas, assim, aquela galera, cara, que demora 3 dias para responder um e-mail, tá deixando um espaço danado para concorrência, sabe? Então, assim, prefira, quer dizer, de novo, né? O meu mindset de aprendizagem. Como eu posso ser mais eficiente? Como eu posso ser mais efetivo? Será que eu sou muito prolixo nas minhas colocações, sabe? A gente não tem mais espaço para votos, né, de 150 laudas. Eu não estou defendendo um trabalho porcalhão, por favor, não é isso não. Não tem espaço para trabalho mais ou menos. O que eu quero dizer é, existe um nível ótimo. Você consegue entregar qualidade sendo objetivo. Falar muito não é sinônimo de falar bem. Não mesmo. Falar muito tem gente que vai ouvir por educação, mas cada vez menos. Eu conheço gente que contrata profissionais porque são objetivos, sabe assim, straight to the point, né? Cut to the chase, né? Como a gente dizia lá em Hollywood. Então, assim, tem que ser direto. Diga, mestre. Não adianta fazer um memorial para você despachar antes de um julgamento de 20 páginas que o desembargador não vai ler, o ministro não vai ler. Tem que ser uma coisa curta, pequena, destacando os pontos importantes e que são relevantes.
Mas, Exatamente o que você disse, Luciano. Isso com o juiz, isso no relacionamento com o seu cliente. Então, assim, seu cliente perguntou, claro, direito não é uma ciência exata, né? Mas, assim, apresente os diferentes pontos de vista, apresente os cenários de forma objetiva, sabe assim, cenário A, tantos por cento de probabilidade de acontecer, cenário B, tantos por cento. Não, mas não tem como saber. Como não tem como saber? Você consegue fazer uma análise histórica do desempenho de cada vara. Você consegue ter uma análise histórica, estatística do desempenho de cada TRF. Outro dia, o cliente consultou quanto tempo demora para o meu processo transitar em julgado. Você pode perguntar para o meu advogado? Posso. Liguei para o advogado. E aí, doutor, quanto tempo demora? Não sei. O senhor se incomoda de pegar os processos lá, fazer um levantamento de tudo que já foi julgado? Aí ele calculou. Quer dizer, isso aí você se torna um cara diferente. Porque você responde, não dá espaço para concorrência. Você mostra que você entende, apresenta cenários. Eu vejo, às vezes, colegas que tudo tem que ser por e-mail. Que e-mail, Luciano? Que e-mail? Hoje você tem o WhatsApp, é instantâneo. A gente precisa. Eu não estou apregoando que tudo que é novo é bom. Eu não gosto disso. Eu não gosto de modismo, né? Até porque as coisas que são boas são coisas antigas, né? Caráter é uma coisa muito antiga, valorizar a família é uma coisa muito antiga. Isso não sai de moda nunca, nem que a imprensa queira, né? Família é coisa sagrada e sempre vai ser. Mas tem outras coisas que eu preciso entender. A garotada hoje está acostumada com instantaneidades e eles estão chegando, né? Essa geração está chegando nas empresas. Então você tem a obrigação de ser objetivo. Esquece e-mail ou use e-mail, né, para comunicações que demandem comunicação por e-mail. Mas você tem que falar por WhatsApp, você tem que falar pelo Telegram, você tem que usar essas plataformas que dão uma resposta instantânea. Por quê? Eu não gosto. Aprende. 99% das pessoas usam esse negócio. Eu não gosto de Facebook, né? Você me pergunta, quantas postagens você fez no Facebook? Eu, nenhuma. Quantas fotos já publicou no Instagram? Eu, nenhuma. Aí você fala assim, então você não usa? Não, eu uso. Eu tenho que usar. Eu não gosto. Eu não gosto, mas respeito quem gosta. E aí eu tenho uma assessoria para colocar lá as informações. Por quê? Porque em que pese eu não gostar, é como as pessoas se comunicam. Eu preciso respeitar isso, né? E assim, ao invés, por exemplo, Luciano, do cliente perguntar como é que está o meu projeto, como é que está o meu processo, assim, postura proativa, não responsiva, né? Gera um relatório com o andamento processual para o seu cliente, cara. Então, assim, uma vez por mês, disponibiliza para ele um link, né? Colocando lá, a ação número tal, distribuída na data tal, probabilidade de êxito, provável, possível, remota, praticamente certa, se for uma contingência ativa, né? Próximos passos do nosso escritório. A gente vai elaborar uma peça e vamos protocolar essa peça na data tal, é quando vence. Tempo médio para transitar em julgado nesse TRF, tantos meses. Então, assim, facilita a vida do teu interlocutor. Quanto mais qualidade você entregar, mais importante, sabe, mais autoridade você gera no entorno do seu nome, mais você fideliza o teu cliente, sabe? Bom, e aí como é que a gente faz isso, né, Luciano? A gente falou de problemas, como é que resolve esse troço aqui, né? Eu sou um fã do método, sabe? Eu acho que método é tudo. Luciano, você é uma pessoa muito inteligente, né? Eu já conversei com você em outras ocasiões, sei que você é um cara muito inteligente. Pessoas muito inteligentes têm dificuldade, não é o seu caso. Eu sei também que você é um faixa preta, que você tem a disciplina da tua vida, cara. Jamais vou te convidar para treinar junto para não apanhar. Mas, assim, pessoas inteligentes precisam entender que elas podem ter um desempenho ainda melhor se elas forem disciplinadas, se elas tiverem método, se tiverem organização, sabe? Isso não é discurso de medíocre. Isso é uma condição para você ter um desempenho ainda melhor. A disciplina é muito chato. A disciplina é chato no começo, né? Sabe por quê? A vida é feita de hábito. Porque assim, jura para mim que você acorda de manhã e pensa assim, eu devo ou não devo escovar os dentes? Você não pensa. Você vai lá e escova os dentes. Por quê? Porque é hábito. O método, a organização e a disciplina melhora as suas qualidades. Exatamente, comandante. Tudo é hábito. Luciano, já pesei quase 110 quilos. Eu não bebia água. E aí eu criei o hábito de beber água
todos os dias, mas sem devaneio, sem megalomanias, né? Vou começar bebendo um copo d'água por dia, porque ninguém vai se tornar uma pessoa disciplinada da noite para o dia, não funciona dessa forma, né? E aí, um copo d'água por dia, um copo d'água por dia, hoje eu bebo 2 litros 850 de água por dia. Então, assim, você vai incorporando devagarinho os pequenos hábitos, né? Devagarinho você vai se tornando uma pessoa mais objetiva, você vai entregando para o teu cliente de forma mais célere, você vai transformando o teu honorário fixo em honorário variável, você vai instruindo a tua equipe a cada um fazer o comercial, né? Então, esse tipo de coisa é step by step, assim, baby steps, né? Até você ter uma coisa muito estruturada. Tem gente que brinca aqui na empresa que eu tenho um perfil neurótico obsessivo, mas eu faço terapia. Mas eu vou te falar, cara, que o método foi muito legal. Sabe por quê, Luciano? Porque quando você erra com método, erra pequeno, sai mais barato. Se você experimenta no pequenininho, né, e vê se funciona ou não, é muito melhor do que você sair escalando sem saber se esse troço vai funcionar ou não. Eu vou te dar um exemplo aqui, mas não vale rir. Eu vou compartilhar aqui com você a minha agenda. Olha só, se você perceber, a minha agenda, ela traz aqui, e eu vou mostrar a agenda de cada comercial daqui da empresa, ela traz os compromissos minuto a minuto. Aí você fala assim, jura? É claro. Aí sai do JC e vamos ver a agenda agora do Alexandre. Olha o nível que a gente chega aqui. Eu acompanho a agenda de cada executivo, o que ele vai fazer de 15 em 15 minutos. Se você perguntar assim, o que o comercial número 1 da sua empresa vai fazer amanhã às 15 horas? Eu vou dizer aqui, ele vai fazer o follow-up desse cliente. Ele vai cobrar os documentos A, B e C que estão faltando para a gente desenvolver o projeto. Aí você fala assim, só nesse não. Qualquer executivo da minha empresa funciona assim. Vamos pegar na Paula, quinta e sexta vazio, porque é feriado. Vamos pegar aqui, ó. A Ana, ó, follow-up no head, follow-up no cliente, tudo monitorado. Aí você fala assim, Jesus, por que isso? Porque nós somos falhos, Luciano. Não adianta você achar que você vai decorar tudo, porque você não vai. No universo de 100 clientes, de 500, de 1.000 clientes, ou você tem método, você tem plataforma, você deixa tudo registrado para ter o histórico do relacionamento com o teu cliente, ou você vai esquecer de lhe mandar a mensagem, você vai esquecer de cobrar os documentos, você vai esquecer de mandar a nota fiscal. Então, tem que ter método. Qualquer coisa tem que ter método. Organização, fundamental. Sem organização, nada funciona. Quando as pessoas entram aqui na organização, ô Luciano, elas passam por uma ambientação, a gente tem uma forma muito peculiar de lidar com as coisas aqui, né? Tudo tem que ter feedback em no máximo 24 horas. Tudo tem que estar anotado. Tudo é tudo, não é assim, né? Então, um executivo ele vai cuidar de 100 contas. Na semana dele, na agenda, tem que ter a distribuição das 100 contas. Eu quero saber o horário que ele vai falar com a conta 1, quem é a pessoa com quem ele vai conversar e qual é o produto que ele vai oferecer para essa pessoa. Aí você fala assim, não é execuível. É sim que eu pratico aqui. É claro que são anos para você chegar nesse ponto. Então você pergunta, qual é a probabilidade de eu esquecer de oferecer uma oportunidade para o cliente? É 0. E não é porque eu tenho boa memória, é porque a gente registra tudo. Semanalmente, o executivo fala assim, esta semana eu falei com o doutor Luciano Bandeira, presidente da OAB seccional do Rio de Janeiro, e nós tratamos do seguinte assunto. Falamos sobre a recuperação do imposto X para o cliente tal. Próximo passo, está lá na plataforma. Ele é assim, próximo contato com o doutor Luciano Bandeira, no dia 10 de junho, às 15 horas. Qual vai ser a pauta? Está anotado lá. Qual é o meu dever de casa? Preparar a relação dos documentos A, B e C, mandar por e-mail para ele e cobrar dele no dia 8. Isso o que eu estou fazendo, Luciano? Eu estou traqueando o meu processo comercial para não dar espaço para o meu executivo esquecer de mandar a proposta, esquecer de cobrar os documentos, esquecer de mandar uma mensagem para alguém. Não tem essa chance. Agora, você fala assim, caramba, mas como é que você faz isso? Primeiro com conscientização, né? A pessoa precisa entender que não é uma questão de ego, né? Não é eu dizer que sou melhor ou pior, não é isso. É porque sem organização não funciona. Então, tudo tem que estar anotado, tudo tem que estar registrado. Bom, já falamos sobre disciplina, né? Eu sou um fã, e você também, como faixa preta. A questão do relacionamento aquecido. Para mim, Luciano, se eu tivesse que reduzir tudo que a gente falou até agora numa palavra, seria relacionamento. Eu acho que esse aqui é o segredo mais importante da minha organização.
eu não sou onipresente, né? E tenho energia limitada. Quer dizer, como é que eu consegui atingir 2.000 clientes, né? Porque eu montei uma modelagem comercial que funciona. O centro do meu modelo comercial é o que a gente chama de heads, ou parceiros comerciais, né? O que é isso aqui? São pessoas que apresentam negócios para a gente. Metodologia perfeitamente replicável em qualquer escritório de advocacia. Então, o que a gente faz? A gente identifica pessoas que têm potencial de relacionamento. Então, vamos lá, LinkedIn. Eu acho que a maior parte de nós tem LinkedIn. Quando você acessa o LinkedIn, você identifica pessoas com potencial de relacionamento, né? Esse cara é sócio de uma empresa, esse cara é diretor de uma empresa, CFO, é CEO, né? E aí você desenvolve o relacionamento com ele e traz esse cara para ser um parceiro comercial seu, né? Indicando negócios para você. A gente faz muitas indicações recíprocas aqui, sabe? Porque, assim, como eu não sou advogado, toda hora um cliente meu fala assim, você pode me indicar um advogado que entenda de responsabilidade civil? Aí eu tenho 3 escritórios para indicar. Você pode indicar alguém que entenda de penal tributário? Eu tenho 5 escritórios para indicar. Então, a vida é ajudar e ser ajudado, né? Assim, quer dizer, troque essas, faça indicações recíprocas, né? Receba indicações e faça indicações, desenvolva o relacionamento de forma estruturada com essas pessoas, eleja as pessoas que têm a gente chama de Ideal Customer Profile, ou Ideal Head Profile, quer dizer, que tem um perfil que você entende que é mais adequado ao teu business, e traz essas pessoas para perto da tua organização, né? Comandante, de maneira geral, tem mais 1 milhão de coisas para a gente falar, mas a gente já está com 40 minutos aqui e as pessoas, puxa vida, devem estar cansadas de ouvir a gente já, né? Não, tá muito bacana. Não, mas lógico que isso, Zé, é uma primeira conversa que a gente fez. Eu achei muito, no primeiro dia que eu tive com você, que a gente bateu aquele papo, eu achei sensacional essas ideias. E lógico que você tem essa visão comercial, a apresentação científica, né? A científica de como você estruturar. E eu tenho certeza que tudo isso você pode incorporar a um escritório, a questão da disciplina, do relacionamento, essa ideia do LinkedIn, de procurar os parceiros ideais, saber tudo que você pode fazer no seu escritório para você poder oferecer para os seus clientes a questão de estar presente. Eu achei sensacional essa ideia, Zé, de você estar presente. Escrever artigos, porque advogado não pode fazer propaganda, mas eu posso apresentar a minha expertise, eu posso escrever um artigo, eu posso comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, apontar as consequências para as empresas A, B ou para um cliente e desenvolver nesse sentido. Então, essas ideias todas, elas são muito compatíveis, eu acho que foi muito elucidativo, Zé, e eu acho que isso aqui, Zé, eu quero que seja um primeiro passo, porque eu acho que a gente pode transformar isso daqui numa algo mais segmentado, mais aprofundado, para a gente oferecer para os advogados e para as advogadas de formas mais divididas, como um seminário mais longo, um curso mais alongado na Escola Superior de Advocacia, porque o que acontece muito é isso, os advogados eles ficam muito presos à sua expertise técnica. Olha, eu sei o direito, eu conheço as leis, o código, eu sei fazer um recurso, eu sei fazer uma defesa e eu sei sustentar no tribunal. Só que se você não tiver as ferramentas para trazer pessoas que te contratem para fazer isso, tudo isso vai se perder, né? Então a gente não aprende isso na faculdade, é uma falha, né? É algo que nas outras profissões você tem mais, mas no direito a gente não tem isso, né? Não sei se você vê dessa forma também. Vejo se concordo 100%. A tua perspectiva é muito feliz e muito acertada, o Luciano. E, assim, essas coisas, para a gente quebrar aqui alguns mitos, né, não custam fortunas. Assim, existem, por exemplo, Luciano, para você monitorar o teu processo comercial, tem vários CRMs disponíveis hoje na internet. Então, eu já usei, por exemplo, o Pipedrive, que é um CRM que custa baratinho. Hoje eu uso o Salesforce, né, que é o melhor CRM do mundo, custa caro. Mas pode ser uma planilha de Excel, né? O bacana da história são esses baby steps, né? Você identificar o que é mais importante e começar, né? Vou começar listando os meus clientes e montar um plano de ação para isso, né? Então, assim,
A tua sugestão, comandante, já está aceita. A gente pode fazer isso de uma forma com mais calma, para a gente mostrar um plano de organização. Existe um plano de ação, né, para você sair de onde você está hoje e se tornar um escritório referência na parte comercial, alavancando a tua receita. Esse plano de ação está pronto. Então, a gente depois, numa outra oportunidade, a gente projeta isso, né? Dá para fazer muita coisa. E uma outra coisa também, Luciano, com a sua permissão, que eu acho que é importante, é assim, eu vejo apresentações de escritórios de advocacia que poderiam ser mais direcionadas, né? Então, vamos lá. Quando um cliente meu fala assim para mim, me indica um advogado que entenda de responsabilidade civil, aí que eu faço? Eu sempre indico 3, né? Para ele escolher quem o coração dele sinaliza que faz mais sentido. Quando eu peço as apresentações, vem apresentações de, sem exagero, 50 telas. Eu acho muito legal, mas você precisa ser capaz de explicar quem você é de uma forma que a pessoa vá ler. Porque não adianta você colocar 50, as pessoas não vão ler. Assim, tem estudos, né, que mostram que a partir de 4 linhas numa apresentação, ninguém lê. Então, você tem que colocar ideias centrais na tua apresentação, né? Deixa para você mostrar aquela coisa completa para o teu filho, né? Todos nós temos ego, né? Queremos mostrar que nós somos tremendos, né? Isso é muito legal, né? Para os nossos pais. Mas, assim, eu preciso calibrar em função do protagonista, né? Com quem eu estou conversando. Essa pessoa que eu estou conversando vai gostar de ouvir isso? Se sim, você faz. Se não, seja objetivo. E, assim, tem que ser tailor-made, né? Para maximizar a tua taxa de conversão. Não adianta você mandar... Cara, qual é a dor desse cara? Qual é o problema que ele tem? Então, assim, oriente a sua apresentação de forma a mostrar que você está apto a resolver aquele problema. Aí, depois que você entrar e resolver aquele problema e conquistar a confiança e desenvolver o relacionamento, você oferece todo o resto. Então, as apresentações têm que ter gatilhos mentais, objetivos. No meu caso, Luciano, eu fui auditor fiscal. Quando eu vou para uma empresa e digo isso para fazer alguma coisa na área tributária, é tudo que o cliente quer ouvir, né? O camarada é engenheiro, ele que desenvolveu aquele projeto daquela ponte. Fala isso, né? Então, assim, existem escritórios hoje que são campeões, que desenvolvem, são os donos da tese. Eu já vi escritórios que não colocam isso. Meu Deus, mas se o sujeito é o dono, é o primeiro, é o precursor, é o original, coloca isso lá. Quer dizer, o que eu preciso falar para que meu cliente enxergue a autoridade que eu tenho, né? Qual é a tua experiência pregressa? Qual é a tua formação? Você fez PUC, o FRJ, fez o S, fez mestrado, doutorado, tem artigo publicado, mas assim, rapidamente, né? Não são 200 telas, né? Aí você já gera no coração do protagonista o sentimento de autoridade. Aí você fala assim para ele, eu só vou cobrar se der certo. Meu Jesus, né? Opa, esse cara deve confiar no que ele entrega, né? Aí você mostra para quem você já fez, né? Olha a minha carteira de clientes, liga lá e pergunta como é que é o meu trabalho. Então, assim, tem uma série de aspectos que você pode melhorar a tua apresentação para você ser mais bem sucedido. E, Luciano, fico à disposição quando você quiser marcar um outro bate-papo, quiser fazer uma coisa com mais calma, estou às ordens aqui para ajudar. Deixa eu te agradecer o carinho, que eu sei que a agenda é uma agenda insana pelo nível de responsabilidade que você tem e colocar para os advogados que estão aqui a tua preocupação, né, em elevar o nível, em fazer com que a galera consiga superar esse momento que a gente está vivenciando. E esse foi o objetivo aqui do nosso papo. Então, parabéns pela iniciativa. Zé, eu que agradeço muito o seu tempo, eu acho que foi muito bacana, eu gostei muito, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente, isso foi muito divulgado em todas as subseções, né, pelo nosso canal do YouTube, todo mundo que está assistindo deu um gostinho de uma ideia, pelo menos é uma luz, mostrou que é possível ter uma forma de organização e otimizar a sua atividade profissional, isso é muito importante, e depois eu vou sentar com você, a gente vai conversar, que eu gostei muito dessa ideia de se a gente conseguir fazer algo mais dividido, especificamente com cada detalhe, para a gente poder oferecer isso para os advogados, para talvez através da ESA ou através do nosso canal do YouTube da Ordem, para a gente poder botar isso através de um método científico, para a gente ajudar os advogados e advogadas, que eu tenho certeza, se Deus quiser, a gente está no caminho da retomada, está no caminho da retomada, a economia vai melhorar, a advocacia vai melhorar e todo mundo vai ter mais capacidade de aumentar seus ganhos, de desenvolver os seus escritórios. É isso que a gente quer para todo mundo no país todo. Não é isso, Zé? Muito obrigado de coração pelo teu tempo, pela tua ajuda, e foi muito bacana.
Muito obrigado, Luciano. Que Deus nos abençoe e uma semana abençoada para todos nós. Tchau, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.